Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo.
Assim recomendam meus discípulos, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremo-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso, aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Emmanuel. Meus amigos, boa noite. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Jesus, nosso Mestre amado, abençoa-nos, Senhor, esta noite. Que possamos ouvir os ensinamentos e com eles aprendermos a ser pessoas melhores. Que o perdão, a compreensão, a boa vontade e o espírito de servir estejam cada vez mais presentes nos atos de nossa vida. Onde estejamos, que o vosso Evangelho se espalhe e que possamos contribuir para o bem daqueles que estão à nossa volta. Que nossas mentes e corações se abram às lições que serão apresentadas nessa noite. Que os espíritos benfeitores e os emissários possam abençoar nossos lares, socorrendo a todos que aqui residem. Agradecemos pelo vosso amparo, Senhor, de hoje e de sempre em nossas vidas. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos estudar aqui do Livro dos Espíritos, livro 2, no capítulo 4, onde trata da pluralidade das existências. Nós estamos vendo especificamente a encarnação em diversos mundos, né? Como a gente sabe, a parte 2 trata do espírito, com sua evolução, a sua inter-relação conosco, no nosso mundo, né? Físico e o mundo espiritual. E esse tema específico, ele aborda a encarnação nos diferentes mundos. A questão que a gente vai estudar hoje, ela é a questão 185, em que Kardec questiona os espíritos. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Então a pergunta é: o estado físico, o estado moral dos espíritos, ele vai ser sempre o mesmo em cada mundo? Bom, se disséssemos que sim, a gente estaria, de certa forma, indo contra um ensinamento que o Livro dos Espíritos, que os Espíritos trouxeram para nós, que o Livro dos Espíritos nos revela, né? Que é a evolução do ser espiritual. Ora, se o estado físico ou moral permanecesse o mesmo em cada mundo, cada globo, cada planeta, não estaríamos vendo progresso.
dos espíritos, né? E em função da condição moral, e não estaríamos vendo também o progresso do próprio mundo. Porque o livro dos Espíritos nos mostra que os mundos também evoluem. Se a gente olhar o nosso próprio mundo, o nosso próprio globo, a Terra, a gente já pode perceber a evolução que ele tem desde o princípio, né? Tanto moral como física. O nosso mundo hoje não é igual ao mundo onde a vida começou há 300 mil anos atrás, onde tínhamos um mundo cheio de florestas, matas, né? Não tínhamos cidades, não tínhamos a comodidade que o conhecimento tecnológico trouxe hoje para todos nós. Então, isso demonstra que o mundo ele não permanece o mesmo, né? A gente vê hoje as culturas para alimentar as pessoas, né? Antes, no mundo primitivo, o homem vivia, né, para buscar o alimento para sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, se protegendo dos outros animais que poderiam caçá-lo. Então, tudo isso demonstra, né, a evolução do mundo. E agora, essa evolução ela acontece de acordo com a evolução dos espíritos que habitam nesse mundo. À medida que os espíritos vão evoluindo, o mundo também vai se transformando e evoluindo. Isso aconteceu na Terra e acontece em todos os outros mundos. Nada é estacionário na criação de Deus. Tudo está em processo de evolução constante. Então, mundos hoje que são primitivos, em que não há nem vida orgânica ativa, eles um dia poderão ter, né? E outros mundos em que nós não vemos uma vida orgânica como a nossa ativa, não significa que eles não estejam num grau de evolução até maior do que a nossa. Porque a vida que habita aquele mundo tem uma outra característica, uma outra dimensão, talvez. Então, dimensão física. Por isso, muitas vezes, nós nem os vemos, né? Porque o nosso olho físico não nos permite essa percepção. Nossos instrumentos não conseguem captar essa dimensão. Então, a natureza de Deus, ela permite a evolução sempre e constante. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos se o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo, os espíritos foram categóricos. Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Então os espíritos falaram, olha, tudo está em progresso, tudo está evoluindo. A própria Terra, eu fiz a comparação com o passado, a gente já vê um progresso, mas quando os seres que habitarem aqui evoluírem e adquirirem a condição de bons, evidentemente, o nosso mundo vai ser melhor. O nosso mundo vai trazer para todos um bem-estar, porque todos vão se preocupar com todos, né? A ideia egoísta de se pensar só em si, né? Ela vai se perder. E nós,
nos tornaremos irmãos verdadeiros, em que um estará sempre auxiliando o outro e vivendo em sociedade, de forma que um apoie e dê ao outro condição de crescer, evoluir, ser feliz, de bem-estar. Nós não teremos o que nós temos hoje. Ainda um mundo em que há muita violência, há muita miséria, né? Há muito sofrimento e há muita concentração de riqueza e muita pobreza. Há muito alimentos à disposição de uns e falta alimentos para outros. Isso tudo, à medida que nós nos tornarmos seres bons, nós vamos trazer o equilíbrio para todos nós. E esse equilíbrio se reflete também no mundo físico, né? Nós não vamos ter igual nós temos hoje, bairros em que a gente vê casas bonitas, jardins, e bairros mais afastados, periféricos, em que não se tem isso, né? Então, o mundo vai se desenvolver de forma mais equânime e todos terão lazer, todos poderão usufruir das belezas da natureza ao seu redor, né? Sentir o perfume ao seu redor das energias emanadas pela natureza, pelo próprio mundo. Então isso é o que se espera de um mundo, da evolução do nosso planeta. Então, sejamos confiantes, façamos a nossa parte, sejamos nós o instrumento de transformação desse mundo. Mas como? Apontando para os outros? Não. Nos transformando. Quando nós nos transformarmos em seres espirituais melhores, nós transformarmos ao nosso redor, nós vamos também contribuir para que outros, com o nosso exemplo, com as nossas ações, também se transformem. E assim o nosso mundo vai um dia ser um mundo feliz. Muito temos que caminhar, muito temos que fazer para que o nosso mundo se transforme. Mas nós temos que fazer em nós, a nossa parte. Não adianta eu querer ficar apontando o dedo para o outro, querer mudar o outro. Não. Cada um trabalha a si próprio. Que Jesus, então, nos abençoe e proteja para que nós consigamos essa evolução que é o objetivo de todos nós e possamos contribuir para que o nosso mundo seja cada vez melhor. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Agora que nós estamos com a nossa casa iluminada, abençoada pelo Cristo, agora que nós estamos irradiando luz, depois do abraço que nós recebemos de Jesus ao chegar na nossa casa, nós vamos dar início à leitura do nosso Evangelho no Lar de hoje, que é uma mensagem do Espírito de São Luís, em Paris, 1859, no item Limites da Encarnação. E Kardec começa com uma pergunta: quais são os limites da encarnação? E São Luís nos responde: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se sente, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, conseguinte,
menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, cada mundo tem uma natureza de perispírito diferente. Então, os espíritos que habitam em Júpiter precisam de um envoltório, precisam de um perispírito totalmente diferente daqueles espíritos que encarnam aqui na Terra. Da mesma forma, em Marte e tantos outros planetas, cada um tem a sua densidade, cada um tem as suas características. E por isso mesmo, aqueles espíritos que estão, por exemplo, aqui na Terra, teriam dificuldade de até mesmo entrar num planeta como Júpiter, que é mais avançado, porque o perispírito é tão grosseiro, tão pesado, que dificultaria a jornada desse espírito até esse planeta. Então, São Luís vem nos dizer a respeito disso, que cada planeta tem uma característica diferente para o perispírito. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhe permite se transportar por toda parte em que os chamam as missões que lhe são confiadas. Se se considera a encarnação sob um ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo grau de adiantamento. E assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. E no item seguinte, Kardec faz uma nova pergunta. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? São Luís responde novamente. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que se possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário,
que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Então Kardec fez uma nota para esse item. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. É como na escola. Se você for negligente ao longo do ano, chegar no final do ano, você não terá notas o suficiente para passar e você terá que fazer mais provas, e isso vai retardando que você passe para um novo nível. Mas aqueles que se dedicaram, que estudaram e que já tiraram as melhores notas, já estão dispensados, já podem aproveitar as férias, enquanto os outros ainda precisam continuar estudando, continuar frequentando a escola, continuar fazendo provas. E se ainda assim, depois dessas provas, a pessoa não passar, ela tem que repetir tudo novamente. E o que acontece quando a pessoa repete? Ela se sente envergonhada diante dos amigos de classe que a maioria passou para um outro nível e ele vai ser obrigado a fazer tudo novamente. E acaba sendo penoso, passa a ser ainda mais doloroso, porque ele vai ter que ver tudo novamente durante o ano inteiro, fazer novas provas sobre os mesmos assuntos, para que ele convença que aprendeu a lição. É da mesma forma a gente na vida. Nós estamos em uma escola onde o professor, o mestre, é Deus e ele é muito justo. E ele vai querer saber de você quando você passa de um nível, quando você chega no final do ano, quando você chega no final da vida, ele quer saber se você aprendeu ou não. E dependendo das suas notas durante esse período, ele decide se você vai ter que repetir tudo novamente ou se você até mesmo passou ali se arrastando, precisando rever algumas matérias, rever algumas matérias. Então, não é diferente na vida que nós passamos aqui na Terra. São tudo provas que nós temos que fazer. Então, assim, né, fala sobre o Espírito de São Luís e Allan Kardec fala isso pra gente, que nós temos que passar por essas provas, por essas expiações, e quanto mais dedicados a gente for, mais rápido a gente aproveita nossas férias, digamos assim. Então, os espíritos, assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo. É um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes.
Aquele que, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, nós podemos ver que nada acontece por acaso e que a encarnação faz parte da lei da natureza, faz parte da nossa lei do progresso, que todos os seres estão submetidos e que depende única e exclusivamente da gente abreviar ou retardar esse avanço. Então, cabe única e exclusivamente da gente. Então, se você não quer voltar aqui na Terra mais vezes, cuida de adiantar, cuida de abreviar as suas angústias, cuida de seguir o caminho mais reto. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite que ajudou a espalhar essa luz do Evangelho para dezenas de lares, para milhares de espíritos que nos acompanharam nesta noite de hoje. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, obrigado por todas as orações, por todas as vibrações desta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu caminho ao longo de toda esta semana. E peço para que você deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal se é a sua primeira vez aqui no Ilha de Luz e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Ilha de Luz, a nossa colônia espiritual aqui no YouTube. E para aqueles que participaram aqui no bate-papo, sempre desejando muita luz para todos, sempre conversando, muito obrigado a todos vocês. Sintam-se abraçados e espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do Evangelho de hoje, tenham aprendido algo mais ou tenham lembrado deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe.
Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.